Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos iniciar então nossa aula, o primeiro estudo do Evangelho de Maria Valtorta. Primeiro eu vou dar uma introdução sobre os evangelhos, sobre Valtorta, e depois a gente já fala sobre o primeiro capítulo rapidamente. Os Escritos e Escrituras de Maria Valtorta é um livro que eu encontrei, tá? Porque agora? Aí eu não sei qual é o autor. É um padre, mas eu não sei quem é o autor. E eu procurei achar esse livro, eu não achei em lugar nenhum. Mas quando eu achei, eu vi que era um livro muito importante. Eu só não peguei o nome do autor, mas as informações falam por si só, tá? Então não tem nada de errado nesse livro. É um livro que as informações já falam por si só. Escritos e escrituras, né? Aí ele faz um prefácio. A sequência de visões e ditados, né, recebidos pela Maria Valtorta, tá? E as notas a seguir originam-se da pesquisa do compilador e de seu querido amigo Padre Jorge Fuentes. Então, as notas foram juntadas desse Padre Jorge Fuentes, sacerdote salesiano mexicano, tá? Então, o autor, ele pegou e fez de notas desse padre. Então, não importa muito bem quem é o autor, mas que é do Padre Jorge Fuentes, sacerdote salesiano mexicano, tá bom? Em 18 de dezembro de 1943, a Maria Valtorta recebeu o primeiro ditado do que se desenvolveria a sua obra principal intitulado Evangelho como me foi revelado, ou também conhecido como Poema do Homem-Deus, que antes era o nome, né, na edição em inglês anterior estava escrito como o Poema do Homem-Deus, mas depois foi mudado para o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Uma série de visões e ditados concentrando-se nas vidas de Jesus e Maria, desde antes de Maria nascer até depois de sua assunção ao céu. Continuou até 8 de dezembro de 1951 e foi subsequentemente organizado em 652 capítulos, em ambos os 10 volumes em italiano que ela, né, escreveu, e nos 5 volumes do poema, que ela fez um poema, né, e daí eles colocaram tudo como poema do Homem-Deus, mas na verdade é um livro separado, né, é o Evangelho e tem outros 5 volumes que é do poema. Durante minha primeira leitura do poema, eu não percebi que as visões e ditados, o que viria a ser nesses 652 capítulos, foram dados a Maria em uma ordem diferente de sua ordem cronológica final. No entanto, para mim, eles pareciam fluir logicamente como uma sequência ininterrupta. Agora vamos ver como aconteceu. Em primeiro lugar, a escritora não sabia o número do capítulo quando começou a registrar um determinado evento. Então, ela começou a receber as visões e ela não sabia o número que ia ser o capítulo do livro. Ela não tinha ideia, era Jesus que foi ordenando para ela depois. A única coisa que ela notou foi a data em que foi escrito. Ela notou a data em que foi escrito aquela visão que ela recebeu. Então, por exemplo, ela recebeu a visão da ressurreição de Jesus hoje. Aí amanhã ela recebe o nascimento de Jesus. Vocês estão entendendo? Então ela foi anotando as datas, mas não tinha ordem da sequência da vida de Jesus. Vocês estão entendendo? À medida que a obra avançava e ela queria que os capítulos fossem organizados em uma ordem coerente, mais tarde ela os digitou pelo padre Romualdo Migliorini, que era o seu diretor espiritual, em folhas soltas, para não ter que arrancar as folhas dos cadernos que ela usava. Essas folhas soltas foram colocadas na ordem indicada por Jesus e totalizaram, então, 652 capítulos. Então, ela escreveu o caderno, né? E depois, em folhas soltas, ela foi colocando, né, o capítulo conforme Jesus estava ordenando e as datas referentes ao capítulo, né? Essas folhas soltas foram colocadas na ordem indicada por Jesus e totalizaram 652 capítulos. Assim, no início ou no final de capítulos específicos, Jesus instruía Maria Valtorta a colocar este capítulo aqui ou o capítulo ali. Ele que falava, agora você vai colocar aquele capítulo da visão dada no dia tal para você, né? E aí ela vai
colocando na ordem que Jesus pede. Nossa, é muito legal isso. Imagina que coisa interessante, como Jesus que dirigiu essa obra, né? Então Jesus diz a Maria Valtorta: minha paciente secretária, coloque aqui a visão. A noite do domingo de Ramos, concedida a Maria Valtorta em 4 de março de 1945, e que a minha paz esteja contigo. Esta visão subsequente mais tarde se tornará o capítulo 589. Uma vez que os capítulos estavam em ordem, todos, até mesmo o escritor, conheceram a ordem cronológica. Até ela mesma conheceu a ordem cronológica real em que os eventos que ela estava descrevendo ocorreram. E é muito interessante se acompanhar, né, que uma multiplicação dos pães aconteceu numa data que você achou que era depois, né? A gente não tem noção, né, de quando aconteceu a cura de uma pessoa. Por exemplo, eu sempre achei que aquele momento que Jesus ele derruba tudo lá no templo era já no final da vida dele, né? E não foi no primeiro ano da vida pública, o primeiro evento a primeira aparição pública de Jesus assim, adulto, foi quando ele derrubou tudo lá no templo, quando ele, né, pegou o chicote. Então eu imaginava uma coisa e agora pelo evangelho, como me foi revelado de Maria Valtorta, eu entendi outra, vi totalmente diferente. Essa foi a primeira aparição, foi a aparição que chamou a atenção de Judas Iscariotes, porque ele adorou aquela situação ali. Ela falou assim, eu quero esse homem, eu quero seguir esse homem, ele é interessante. Ele chamou a atenção de Judas Iscariotes naquele momento de revolta, em que Jesus foi o primeiro momento em que ele foi revoltado, ficou meio revoltado, né? Com o chicote derrubando tudo e tal. E naquele momento é que Judas se sentiu interessado por Jesus. Então você vê que Judas ele foi atraído de uma forma realmente estranha, né? Uma vez que os capítulos estavam em ordem, todos, até mesmo o escritor, conheceram a ordem cronológica real em que os eventos estavam. Este era de fato o verdadeiro propósito da autora, para provar que ninguém, exceto Jesus, poderia, né, ter planejado que fosse escrito naquela desordem total. Em 10 de junho de 1944, exceto ela, nem ela queria, né, escrever numa desordem. Maria Santíssima explicou a Maria Valtorta, sofredora, porque algumas visões e ditados foram dados a ela em uma sequência diferente de sua ordem cronológica. Então a Nossa Senhora respondeu para ela, né, quando ela perguntou: por que vocês me deram em ordens assim confusas? Cada dia vocês me deram uma visão um dia, né? Por exemplo, você me deu a ressurreição de Jesus hoje e amanhã você coloca o nascimento de Jesus. Como que é isso? Aí Nossa Senhora responde para ela: podíamos ter te dado tudo num só lote, mas no teu atual desânimo, como podes ter assistido a certas visões e ouvido certos ditados? Eles o teriam ferido a ponto de tornar-te incapaz de cumprir a sua missão de porta-voz. Por isso, os demos primeiro, evitando partir o seu coração, porque somos bondosos e usamos visões e palavras adequadas aos seus sofrimentos, para que a sua dor não se transformasse em tortura. Olha que interessante, para que a dor dela não se transformasse em tortura. Como que pode Nossa Senhora se preocupar com isso, né? Isso foi em 9 de fevereiro de 1944. No poema, né, no volume 1 do poema, na parte 229, e no Evangelho, volume 1, parte 276, em 9 de fevereiro de 1944, Jesus havia dito: já disse que apressarei a descrição das nossas tristezas, para que sejam conhecidas, mas como você vê, alguns dos de minha mãe já haviam sido ilustrados. Expliquei o voo antes da apresentação, pois era necessário fazê-lo naquele dia, eu sei. Você entende e vai explicar ao seu padre, né, verbalmente. Tenho planejado alternar as suas contemplações e meus consequentes esclarecimentos com ditados verdadeiros e próprios, para confortar você e o seu espírito, concedendo-lhe a bem-aventurança de ver, e também porque desta forma a diferença do estilo entre a sua composição e a minha será evidente. É mesmo que na hora que ele fala e ela só ouve o ditado dele, você vê que é diferente o jeito dela se colocar com o jeito dele se colocar no Evangelho. É interessantíssimo isso. Aí faz a gente realmente perceber que é ele que está falando. A mesma coisa na Luísa. Na Luísa você vê também que dá para ver a diferença entre como a Luísa escreve, fala, né, quando ela faz uma coisa assim dela, né, da expressão dela, de colocar no papel, e quando ela
só ditando o que Jesus falou, né? É bem interessante isso. Além disso, nas contemplações não vou manter uma ordem cronológica correspondente à dos evangelhos. Selecionarei os pontos que achar mais úteis naquele dia para você ou para as outras pessoas, seguindo minha linha de ensino e bondade. Olha que interessante. Correlação dos escritos de Maria com as escrituras. Essas notas adicionais se originam da pesquisa do compilador, que é o padre, né, que a gente falou. Como muitos católicos de meus anos de crescimento, como muitos católicos, como eu também, nos meus anos de crescimento entre a década de 1940 e 1950, eu me lembrava pouco mais do que as passagens da Escritura que tinha ouvido na missa de domingo. Isso aqui é ela, tá? É ela falando, tá? Pelo que eu entendi, é ela que fala, né? Durante minha segunda leitura do poema, ocorreu-me que esses livros estavam cheios de escrituras. Agora eu não lembro se é correlação dos escritos de Maria Valtorta com as escrituras. Estas notas adicionais se originam da pesquisa do compilador. Então deve ter sido o padre, então. Vamos lá. Como muitos católicos, eu me lembrava pouco mais do que as passagens da escritura que tinha ouvido na missa de domingo. Né? Isso eu lembrava da homilia. Durante minha segunda leitura do poema, né, de Maria Valtorta, os livros, né, o livro dela mesmo, os evangelhos como foi revelado, quando ele fala poema, é o evangelho como foi revelado. Ocorreu-me que esses livros estavam cheios de escrituras. Um pouco mais tarde, fiquei muito feliz ao descobrir que o padre Delise, um abate em um mosteiro de Conners, Estados Unidos, tinha referências cruzadas. Olha só, ele tinha referências cruzadas de mais de 1.600 passagens do livro da Valtorta, né, conectado com os evangelhos, mais de 1.600 passagens do livro dela com os evangelhos. Nos anos seguintes, investigando muitas outras referências na segunda edição italiana dos 10 volumes da capa mole do trabalho, esta lista agora é expandida para cerca de 7.000, olha só, 7.000 passagens que direta ou indiretamente se referem a passagens tanto do Antigo como do Novo Testamento. Olha que interessante. Né? Aí tem um guia para o Evangelho como me foi revelado e um guia do peregrino para o poema do Homem-Deus. Agora, você pode imaginar uma mesa de computador com 2 colunas verticais e 7.000 linhas, números do volume e páginas do poema à esquerda e os números do livro e capítulo da Bíblia, né? E versículos da escritura à direita. Assim tive minha primeira mesa. Poema da escritora, né, a parte da escritura. Em seguida, transferi a coluna da direita para a esquerda e classifiquei 7.000 linhas em ordem alfabética, de A a Z, os Atos dos Apóstolos às Sofonias. E agora tínhamos escritura para o poema. Em tudo isso não encontrei nenhuma contradição entre os versículos da escritora e o que Maria Valtorta havia escrito. Tá? Então, muito interessante para a gente ficar tranquilo, né, que esse conteúdo realmente é um conteúdo muito importante, né, que vai nos ajudar muito. Além disso, descobri que Maria Valtorta tinha sido levada para trás no tempo. Tinha testemunhado 98,5% de todas as passagens dos 4 evangelhos que se referem à vida de Jesus e Maria. Declaração do Papa Pio XII. O que se segue é a declaração frequentemente citada do Papa Pio XII, dada a 3 testemunhas em 26 de fevereiro de 1948, em relação aos manuscritos publicados posteriormente como o poema do Homem-Deus. Ele falou: publique esta obra assim como está. Não há necessidade de opinar sobre sua origem, seja ela extraordinária ou não. Quem ler, vai entender. Olha só. Hoje em dia, ouvimos falar de muitas visões e revelações. Não estou dizendo que todas seriam verdadeiras, mas há algumas que são autênticas. Olha só. Comentário do bispo Roman Danilac, em testemunho datado de 24 de junho de 2001, o bispo Roman Danilac, de Toronto, e ele era de Roma, descreve sua experiência com a principal obra de Maria Valtorta. Como sacerdote e bispo da Igreja Católica, aprendi a respirar com os 2 pulmões do cristianismo, Oriente e Ocidente. Fui batizado na Igreja Católica Bizantina Ucraniana, e minha formação teológica, filosófica e canônica veio das escolas do Oeste. Lendo os textos do poema do Homem-Deus, repetidamente experimentei a riqueza literária desta vida de Cristo por um mestre artesão. A exatidão factual de suas descrições da geografia, as cenas de Israel e os eventos do Evangelho, que é ela, né? Como, né? É muito
muito rico, né? Ela narra uma história que inclui um elenco de centenas de apóstolos, discípulos, amigos e inimigos de Cristo. Falando dela, olha só. Ela tece uma tapeçaria magistral da vida e do drama de nosso Divino Salvador e de sua Santíssima Mãe, tendo como pano de fundo a história e a topografia de Israel e da Palestina do primeiro século da era cristã. Como cronista fiel e acurado do drama divino da história da salvação, quem deseja conhecer a Cristo e sua Mãe Santíssima, a sublime pedagogia do Divino Mestre ao proclamar o Evangelho da Salvação e formar este grupo heterogêneo de pescadores. Um cobrador de impostos e um fanático convertido curado de lepra, tal pessoa encontrará um guia e mentor admirável nesta obra monumental de Maria Valtorta. São João escreve em seu Evangelho: há muito mais além do que Jesus fez. Se tudo isso fosse escrito, não acho que o próprio mundo conteria os livros que teriam sido escritos, conforme João 21:25. Esta é a obra principal de Maria Valtorta, o poema do Homem-Deus, é o Evangelho ampliado e com seus outros escritos está em perfeita consonância com os evangelhos canônicos e com as tradições e o magistério da Igreja Católica. Em 30 de novembro de 1998, o bispo Danilac concedeu seu próprio imprimatur para os escritos espirituais de Maria Valtorta no italiano original e em traduções para o inglês aprovadas no Centro Editoriale Valtortiano, um imprimatur e uma decisão de um bispo que exerce seu carisma de ensino e autoridade, garantindo aos fiéis que uma obra está livre de erros morais e doutrinários. Os escritos essenciais de Maria Valtorta, a linha do tempo, né? Aí vem fazer um diagrama e tal, mas aí eu não coloquei aqui. Então, aqui tem um texto, para quem quiser ouvir, é o texto da introdução, né, do primeiro capítulo do livro da Maria Valtorta. Então, vocês podem estar lendo. E eu vou fazer um vídeo à parte com a minha meditação sobre esse trecho. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat.